paz, Senhor, igreja. Amém. Vamos fechar nossos olhos agora e falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é através do Teu Filho amado Jesus que nos colocamos na Tua presença, ó Pai. Obrigado, Senhor. Tu és digno, Tu és soberano, Tu és fiel, meu Pai. A Ti, meu Pai, entregamos nossa vida, nosso coração, nosso caminho. A Ti pertence, ó Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta noite. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa usar o Teu servo. Fala conosco, meu Pai. Assim também, Senhor, que o Senhor possa receber a nossa adoração, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, o grupo de louvor. Abençoe os levitas, Senhor. Que nossa adoração possa chegar a Ti suave e agradável, meu Pai. Ó Senhor Deus, quero Te pedir também pelas famílias, Senhor. A cada uma aqui presente, Senhor, que o Senhor possa estar, meu Pai, tocando ao coração, que o Senhor possa, meu Pai, estar trazendo a cura, a libertação, Senhor. Ó meu Pai, entra com a sua salvação, meu Pai, em cada lar. Ó meu Pai, que nós possamos ser verdadeiros adoradores a Ti, Senhor. É isso que queremos. Pois que o Teu reino possa vir até nós, pois Te agradecemos, meu Senhor, no nome vivo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Aprendi a te adorar pelo que é.
Amém, graças a Deus. Agora vamos para a palavra do Senhor que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamo-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém. Diga assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Amém. Quem crê que o Senhor ainda fala, diga amém. Amém. E melhor ainda, quem crê que o Senhor fala com você, diga amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar com a tua Bíblia aberta aí. Graças a Deus, graças a Deus. Nós temos este mês falado bastante a respeito de doutrinas, de conhecimento da palavra. E você sabe que a gente vive um tempo em que o Evangelho está muito banalizado, não é verdade? O Evangelho ele está assim, servindo a bel prazer de muitas pessoas, né? Então cada um quer tirar proveito, usar a Bíblia de acordo com o que melhor lhe convém, não é verdade? Então é importante cada dia mais a igreja do Deus vivo, aqueles que querem mesmo agradar a Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, se voltem para a palavra, né? Meditem na palavra, orem para que o Espírito Santo abra-lhes o entendimento da palavra, porque a palavra de Deus, ela é diferente de outros conhecimentos deste mundo, não é verdade? Quando a pessoa ela vai para a escola e ela aprende lá, tem a grade curricular, tem as matérias que a pessoa vai aprender, então é algo que não tem mistério. Se a pessoa, né, se o aluno, por exemplo, ele se esforçar e ele se dedicar, ele vai aprender as matérias, não é verdade? Ele vai aprender matemática, ele vai aprender biologia, ele vai aprender as ciências deste mundo, porque não depende de uma revelação, não é verdade? As coisas deste mundo não dependem de uma revelação de Deus, mas a palavra de Deus depende da revelação de Deus, né? Eu não sei se você prestou atenção no texto, mas o apóstolo Paulo aqui, ele fala claramente que aquelas pessoas que não estão, assim, interessadas mesmo, né, em conhecer, não estão buscando de Deus a verdade, a revelação, o entendimento delas é obscurecido, não é verdade? Está como que impedidas de enxergar. É interessante quando você olha para o ministério terreno de Jesus, ele ensinava através de parábolas,
E as parábolas, o que era? Era uma forma de explicar o reino de Deus, revelar o reino de Deus para aquelas pessoas que estavam interessadas em conhecer mesmo. Para aquelas pessoas que queriam. Olha que interessante isso, né? Combina com aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então você veja, você está na igreja, você tem um desejo de conhecer a Deus, você tem um desejo sincero no teu coração, é real isso no teu coração, é uma vontade autêntica que você tem, você pode ter certeza, Deus não vai deixar você às escuras, Deus não vai deixar você sem entendimento, pelo contrário, a luz do Evangelho vai brilhar no teu coração, né? A tua mente vai compreender, teu coração vai assimilar aquilo que o Senhor Ele estabeleceu para nós, né? Então, aí onde nós lemos 2 Coríntios capítulo 4, você pode observar, numa leitura mais detalhada, você vai perceber, né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 1, ele fala assim, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, né? Então, quer dizer, há uma misericórdia de Deus fluindo na nossa vida, né? E nós não devemos desfalecer, porque você sabe que muitos desfaleceram pelo caminho até aqui, né? Muitos não conseguiram continuar firmes no Evangelho, muitos se perderam pelo caminho, mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, segundo aquilo que nos foi dado, né? A misericórdia de Deus, né? Que nos alcançou, não desfalecemos. E o verso 2 ele fala, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então você veja, nesse texto aqui, ele está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus ela pode ser falsificada. Tem gente que está falsificando a palavra de Deus hoje. Volta e meia a gente recebe mensagens de pessoas pegando a palavra de Deus e falando assim, olha, está escrito na Bíblia. Gente, não pode pegar a palavra e pinçar, não é verdade? Pinçar um texto da palavra e falar, está escrito na Bíblia. Certa vez vieram falar para mim, olha, Deus falou para o profeta procurar uma prostituta para se casar. E está na Bíblia mesmo. Então, às vezes a pessoa ela quer que a palavra dê para ela um suporte para o erro. E a palavra não vai dar esse suporte. Se você procurar textos isolados, vai estar escrito mesmo, né? Vai estar escrito. Vai ter texto na palavra que está escrito, olha, pega teu dízimo, gasta como você quiser, compra cachaça, compra bebida forte. E tem gente achando que isso daí é verdade, que é para fazer assim. Mas a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela precisa ser entendida no seu todo, não em partes isoladas. Aliás, as heresias elas surgem de textos isolados. Você pode reparar, todas as heresias, tudo aquilo que tem um nome de igreja, que tem um nome de movimento evangélico, seja lá como é o nome que é dado, né? Seja qual for o nome, elas têm uma base bíblica. A Bíblia está sendo usada. A Bíblia está sendo usada. Se você procurar até mesmo aquelas igrejas que estão completamente fora da palavra, que nem precisa ser um estudioso da palavra para ver que está fora, elas vão estar se baseando na palavra. Vai estar pegando lá um versículo isolado. Deus é amor. Pronto. Deus é amor, Ele vai fazer vista grossa para tudo que é pecado, para tudo que a pessoa está fazendo de errado. Mas não é assim que funciona. A Bíblia tem uma palavra, uma mensagem poderosa, mas ela precisa ser entendida à luz do Espírito Santo. Tem que haver uma revelação na nossa vida, não é verdade? Não é pegar a palavra,
e moldar ela a nosso bel prazer, né? Nós somos, na verdade, instrumentos nas mãos de Deus, né? Como o texto está dizendo aqui, nós somos vasos de barro nas mãos de Deus. O profeta diz assim, olha, o oleiro chegou na olaria e a pessoa estava trabalhando no vaso, ele estava moldando o vaso. E Deus falou para o profeta, repara bem, olha, o oleiro, ele molda o vaso de acordo com a sua vontade, não é verdade? Mas Deus falou assim, olha, o meu povo não está se submetendo à minha vontade para que eu possa moldá-los. Cada um quer fazer do jeito que quer. Deus quer moldar a nossa vida. Deus quer moldar a tua vida de acordo com o querer dele. A gente não pode ficar se achando o dono da verdade e ficar indo contra aquilo que Deus tem para nós, não é verdade? Nós precisamos estar debaixo da submissão de Deus. Ele é o oleiro, nós somos vaso, não é verdade? Diga assim comigo, Deus é o oleiro, e eu sou o vaso. Então, meu irmão, é necessário que a gente se submeta à vontade de Deus, né? E Ele que vai moldar a nossa vida. Às vezes dói, às vezes a gente não quer daquele jeito, mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser, não é verdade? Porque não somos nós que temos que aparecer, nós somos vasos de barro, mas a excelência é do poder de Cristo, né? Então, o apóstolo está ensinando aqui, no verso 3 ele fala assim, ó, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, olha aí com D minúsculo, né? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Então dá uma paradinha no 4 aí, olha para mim aqui. Veja bem, por que a palavra está dizendo assim, cegou o entendimento dos incrédulos? Quer dizer, a pessoa, Deus está fazendo aqui acepção de pessoas? Claro que não. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. A porta do evangelho está aberta tanto para um quanto para outro. Agora, é necessário que a gente tenha uma predisposição de crer, de aceitar, né, de receber a palavra de Deus. Agora, se há uma dureza no nosso coração, se há uma resistência à nossa entrega nas mãos do Senhor, então as coisas vão ficar fechadas para nós. Então não vai haver revelação, né? Você veja, perguntaram para Jesus certa vez assim, por que ele ensinava por parábolas? Ele disse, olha, para que aqueles que não estão interessados em compreender, não compreendam. Jesus estava cercado de pessoas que estavam procurando uma oportunidade para condenar Jesus. Estava cercado de religiosos que estavam buscando uma oportunidade para falar, olha, ele errou ali, olha, ele falou que não devia, agora ele é réu confesso. Estava cercado de pessoas assim, mas também ele estava cercado de pessoas que queriam conhecer Deus, que queriam ir para o céu, que queriam fazer a coisa certa, queriam se arrepender dos seus pecados, queriam conhecer o caminho certo. Então, para esses que estavam interessados, a parábola falava ao coração. Mas para aqueles outros que estavam prontos para julgar e condenar, a parábola não encontrava o entendimento. Eles ouviam, mas não compreendiam, né? Então, Jesus disse assim, ó, é para que aqueles que veem não vejam, aqueles que ouvem não compreendam, mas aqueles que querem compreender, aqueles que estão na humildade, num pensamento autêntico, né? Numa autenticidade, então para esses o evangelho é revelado, não é verdade? Para esse o evangelho está aberto. Jesus até, certa vez ele disse assim, né? Disse para Deus, Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultaste estas coisas aos grandes, aqueles que se acham, né? Mas revelaste aos pequeninos, né? Aos pequeninos. Então, Deus, ele tem um interesse naqueles que estão
interessados nele. Deus quer alcançar vasos de barro, como eu e você, para que a glória dele, a presença dele transborde na nossa vida, não é verdade? Então, o nosso vaso, ele precisa estar vazio deste mundo, não é verdade? Vazio do egocentrismo, né? Vazio das cobiças, vazio das cóleras, das amarguras, né? Dos sentimentos, né? Das coisas deste mundo, vazio deste mundo, para que Deus possa enchê-los, completá-los com a sua glória e com a sua presença maravilhosa, né? Quem aqui é vaso de barro? Diga amém. Amém. Quem está vazio do mundo? Diga amém. Amém. Quem quer ser cheio da glória de Deus? Diga amém. Amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o verso 5 ele fala assim: pois não nos pregamos a nós mesmos, quer dizer, não está pregando ele próprio, né? Mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, né? Então, você veja, quem estava no mundo, quem está no mundo, está em trevas. O que a Bíblia quer dizer quando fala assim, está em trevas? Não tem conhecimento, está nas escuras, né, das coisas de Deus. Então, você pode conversar com uma pessoa que é muito estudada no mundo, né? Pode ter faculdades boas, mas de Bíblia é grego para a pessoa não entende a palavra, não é verdade? Por que não entende a palavra? Porque está em trevas. Precisa que o Espírito Santo faça a obra, revele Deus na vida da pessoa. Então o apóstolo Paulo está dizendo, é o próprio Deus que disse que das trevas ele ia resplandecer luz, né? Então, a luz ia brilhar, né? O profeta Isaías, ele profetiza isso, que um povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e ele estava se referindo essa luz ao próprio Senhor Jesus, né? Porque ele estava profetizando 700 anos mais ou menos antes do aparecimento, da vinda do Senhor Jesus, né? Então, ele estava se referindo a Jesus. Então, ele disse, olha, um povo que vivia em grandes trevas resplandeceu uma grande luz na vida deles, se referindo a Jesus. E o próprio Jesus depois, ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, né? Então, Jesus é a luz que ilumina o caminho de toda pessoa que quer ir para o céu. Como que a gente vai caminhar num caminho escuro? Não tem como, não é verdade? Jesus é a luz que ilumina a nossa caminhada até Deus, porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é verdade? Pode ter muita religião hoje falando, olha, siga através desse nome, usa esse nome, mas nenhum nome é tão suficiente, é importante quanto o nome de Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, o apóstolo aqui, ele finaliza, né, dizendo o seguinte, ó, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos vasos de barro, mas o poder de Deus está dentro de nós, não é verdade? Fala para quem está do teu lado, você é vaso de barro, meu irmão, você é vaso de barro, mas a glória de Deus está dentro de você. É maravilhoso isso. E você sabia que a Bíblia fala que tem vaso que é para honra e tem vaso que é para desonra? É verdade. Abre lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2.
capítulo de número 2 e o verso de número 20. 2 Timóteo 2,20 fala assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Somos vasos, mas tem gente que é vaso para desonra. Tem gente que poderia ser vaso de ouro, de prata, mas é vaso para desonra, né? Como nós podemos ser vasos de honra? Ele fala aqui, ele responde aqui, nos purificando, não é verdade? Nos esvaziando das coisas do mundo, para que Deus possa preencher em nós com a sua palavra, né? Então, nós somos vasos que precisamos nos encher da palavra de Deus, da verdade de Deus. A palavra de Deus, ela é a luz que guia, não é verdade? A palavra de Deus, ela nos purifica. O próprio Jesus disse, lá em João 15, né? Ele disse que nós somos purificados pela palavra que Ele fala, né? Como que a palavra ela purifica a nossa vida? É quando nós ouvimos essa mensagem da palavra, que está na palavra, e quando nós entendemos, e quando nós colocamos em prática na nossa vida. Porque ouvir só não adianta, não é verdade? Conhecer só não adianta. A Bíblia fala, até os demônios conhecem, até os demônios sabem o que está escrito na Bíblia. Até eles tremem, mas nem por isso deixam de ser demônios. Por quê? Porque eles conhecem, mas não obedecem, não é verdade? Eles conhecem, mas não dão crédito. A palavra de Deus, ela precisa ser obedecida, né? Deus precisa ser honrado, temido nas nossas vidas. Você quer ser um vaso de honra na casa de Deus? Ele vai te usar, mas você precisa se esvaziar das coisas do mundo e deixar que a glória de Deus preencha a tua vida. Como que essa glória vem na nossa vida? Ela vem pela presença do Espírito Santo. Você sabe que a igreja ela começou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e foi uma promessa de Jesus. Ele estava com os discípulos e ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram. E tinha um número grande no começo. Mas eles ficaram e os dias foram passando e a promessa não vinha. O que aconteceu? Muitos foram desistindo, não é verdade? Muitos foram embora, foram abandonando. Não é hoje também assim? Muitos vêm para a igreja, buscam a Deus, mas as coisas não acontecem como eles esperavam, né? Às vezes eles vêm numa expectativa, olha, vai acontecer coisas maravilhosas na minha vida, eu vou ficar muito importante, eu vou ganhar muito dinheiro, ou eu vou ter muito poder, mas as coisas não são bem daquele jeito e a pessoa vai desanimando, não é verdade? Às vezes surge alguma decepção pelo caminho, às vezes a pessoa vem para a igreja imaginando que a igreja é o lugar de pessoas perfeitas e não é. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, buscando serem melhores, buscando uma perfeição, mas isso não acontece de uma hora para outra, não é verdade? Então na igreja você vai encontrar muita gente com defeitos, isso é normal, mas não significa que a igreja não seja de Deus, não é verdade? Aquele que vem para a igreja, ele vem para ser transformado, e o poder de Deus transforma mesmo. Jesus não veio para que a pessoa ela viesse para a igreja e continuasse na prática do erro, né? Pelo contrário, entrou na igreja, inicia um processo de transformação, de mudança, não é verdade? Então aquele que era viciado, ele vai deixando o vício, não é verdade? Aquele que estava envolvido com as coisas do mundo,
ele começa a ser transformado pelo poder de Deus. E essa libertação, ela é constante na nossa vida. Há um operar de Deus na nossa vida, há um agir do Espírito Santo na nossa vida, transformando o nosso coração, não é verdade? Agora, como que eu posso ser transformado? Há uma parceria, há uma cooperação entre aquilo que eu desejo e aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Deus quer fazer na nossa vida muito mais do que a gente até pode imaginar, não é verdade? Mas depende da nossa cooperação, depende da nossa fé. Aí você vai olhar numa igreja, uma pessoa está há 1 ano, já alcançou muita coisa, muito milagre, tem muita coisa para contar. Aí uma pessoa está há 20, 30 anos, às vezes não alcançou o que aquela de 1 ano alcançou. Por quê? Será que Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. Deus não faz acepção, depende de cada um de nós, não é verdade? Cada um se lança da maneira que a pessoa acredita que deve se lançar. Se você manifesta uma fé genuína, você crê, você acredita, você se lança na presença de Deus, há um retorno de Deus na tua vida, não é verdade? Agora, se você fica com reservas, você não acredita muito, você está duvidando, então o poder de Deus fica impedido, fica prejudicado, fica obstruído, não é verdade? Então nós precisamos nos esvaziar e deixar que Deus venha e transborde na nossa vida, né? Como eu estava dizendo, a igreja começou assim, Atos dos Apóstolos. Alguns foram para casa, mas ainda ficavam lá 120, não é verdade? E quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia fala que foi um dia maravilhoso. Soprou como que um vento, veio como que labaredas de fogo, e cada um falava em línguas estranhas, não é verdade? Cada um falava em línguas que as pessoas de outras nações que estavam ali, várias nações estavam, entendiam na sua própria língua. Aconteceu algo sobrenatural. Quando você ora, quando você busca, quando você espera pelo manifestar de Deus, coisas sobrenaturais acontecem na tua vida. Há um manifestar de Deus, há um agir de Deus, e coisas incríveis e maravilhosas acontecem na tua vida. Fica na presença de Deus, se esvazie do mundo e deixa que o Senhor transborde a tua vida, porque você é vaso de barro, mas a glória de Deus quer transbordar na tua vida. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então o segredo está na palavra. A palavra de Deus no nosso coração. Palavra de Deus, conhecimento, luz. A luz que a Bíblia fala é o conhecimento. Jesus disse assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertação está no conhecimento. Você deve conhecer pessoas que estão vivendo uma vida de fé que está completamente fora da palavra, porque está sendo ensinado assim. E não quer nem ouvir falar. Não é verdade? Você vai falar para a pessoa, não, eu não mudo minha religião era dos meus avós, dos meus pais, não vou mudar por nada. Meu irmão, vai continuar no erro. Deus não vai mandar um anjo lá e puxar a roupa da pessoa e falar assim, ei, você está no caminho errado, vem para esse caminho aqui. Não, não vai fazer isso. Você lembra da parábola que Jesus contou? Tinha um muito pobre e um muito rico, os dois morreram. Aquele que era muito pobre foi para o céu, que era muito rico foi para o inferno. E lá no inferno, o que o rico falava? Deixa eu voltar lá na terra, tenho 5 irmãos lá, quero falar para eles não virem para esse lugar de sofrimento. O que Jesus conta na parábola? Não adianta você voltar na terra, porque eles não acreditarão em você. É isso. Disse assim, ó, lá tem os profetas, que eles ouçam os profetas. Hoje está cheio de profeta pregando a palavra de Deus, não é verdade? Hoje a palavra de Deus está assim, ó, aberta para todo mundo que quiser
aprender, ouvir e entender a palavra. Só não crê quem não quer. Só não acredita, só não entrega a sua vida para Deus quem não desejar. Não é verdade? Se você tem o desejo, há um agir de Deus. Se você tem a vontade de conhecer a Deus, esse Deus quer se revelar. Embora a gente seja frágil, embora a gente seja vasos de barro, mas Deus quer fazer destes vasos de barro para a honra e para a glória de Deus, não é verdade? Deus é o único que pode transformar a nossa vida. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, e ele era um vaso que era para desonra, não é verdade? Ele não agradava a Deus. Ele perseguia os cristãos, ele consentia na morte deles, ele trazia preso os cristãos. Mas um dia ele teve um encontro, Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco. E então aquele Saulo, que era perseguidor de crentes, ele passou então a ser de vaso de desonra para vaso de honra. Na verdade, a própria Bíblia diz, o Senhor diz, olha, eu escolhi Paulo para ser vaso de honra. Ele é vaso de honra nas minhas mãos. Deus transformou aquela vida. Se a gente às vezes fosse contemporâneo dele e olhar para ele e ia falar assim, esse daí, não adianta pregar o evangelho para ele, né? Quem que vai ter coragem de pregar o evangelho para um homem desse, né? Ele vai me levar preso, não é verdade? Quem tinha coragem de ir lá pregar o evangelho para ele? Ele perseguia os cristãos, ele prendia, mas Jesus olhou para ele e viu um grande homem, né? Um vaso de honra para ser usado. E aí você olha para a história do apóstolo Paulo, meu irmão, é maravilhosa a história do apóstolo Paulo, não é verdade? Foi o que mais escreveu cartas no Novo Testamento, foi o que doutrinou igrejas, foi o que plantou igrejas, abriu igrejas, teve uma vida entregue para a presença de Deus, né? Para a glória de Deus. Jesus viu isso nele, e Jesus vê isso em você, que quer ser vaso de honra nas mãos de Deus, não é verdade? Você é frágil, nós somos frágeis, né? Nós estamos aqui num vaso de barro, frágil. A gente pode se quebrar a qualquer momento, né? A gente pode ir para a eternidade a qualquer momento, somos frágeis. Mas a presença de Deus nos faz fortes. Você sabia que você é muito mais forte que você pensa? Muito mais forte. Às vezes a gente acha que a gente não é nada, que a gente não consegue nada, mas a gente está enganado a nosso respeito. Nós temos uma visão a nosso respeito. As pessoas à nossa volta têm uma visão a nosso respeito, que às vezes nos decepciona, não é verdade? Às vezes você pensa que a pessoa pensa uma coisa boa a teu respeito e ela não pensa daquele jeito, né? Às vezes acontece isso, né? O diabo tem uma visão a nosso respeito, que não é boa, mas Deus nos vê como vasos escolhidos, não é verdade? Deus nos vê como a menina dos olhos dele. Deus nos vê como quem é especial para ele, como filhos amados dele, não é verdade? Deus te vê não do jeito que você se vê, Deus te vê de uma maneira especial, né? De uma maneira maravilhosa, porque o desejo dele é te salvar, é te abençoar, é te fortalecer. Às vezes a gente tem uma visão errada. Gideão estava com uma visão errada dele mesmo, não é verdade? Mas quando o anjo apareceu para ele e disse, homem valente, Gideão ficou pensando, cadê o homem valente, né? Era ele mesmo. Você é o homem valente, vai nessa tua força e destrói os inimigos, não é verdade? É isso que Deus nos vê, assim que Deus nos vê. Homens valentes, mulheres valentes, vai nessa tua força e destrói os teus inimigos, não é verdade? Você tem inimigo? Quem tem inimigo, levanta a mão. Todo mundo tem inimigo, é verdade, todo mundo tem inimigo. Nosso inimigo não dorme, nosso inimigo não tira férias, nosso inimigo é no mundo espiritual, os demônios, o inferno, que luta contra a nossa vida.
Quando você vê uma desavença, quando você vê o marido brigando com a mulher brigando com o marido, há uma crise no casamento, você pode ter certeza, o inimigo está trabalhando, não é verdade? Quando você se pega com pensamentos que não agradam a Deus, quem está trabalhando ali? O inimigo nas regiões celestiais, não é verdade? Quando você se vê com uma enfermidade querendo entrar na tua casa, entrar na tua vida, pensamentos de derrota, pensamentos que nada sou, nada posso, nada consigo fazer, é o inimigo trabalhando. Esses inimigos, Deus já nos deu a vitória. A vitória já é nossa. Você não precisa mais tentar descobrir como que Deus deu essa vitória. Como que Deus nos colocou numa posição de bênção? Deus já deu a vitória através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém. Basta a gente nos apropriar desta bênção, desta vitória, trazer para a nossa realidade, porque essa realidade já existe no mundo espiritual. A bênção já é nossa, em nome de Jesus, não é verdade? A vitória já é da igreja. Quem é a igreja aqui? Diga amém. Amém. Então diga assim: a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é minha. A vitória é minha. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tesouros em vasos de barro. É isso que nós somos, vasos de barro, mas temos um grande tesouro no nosso coração. Amém. Não se desvalorize, se valorize cada vez mais. Não desvalorize aqueles que são seus, valorize cada vez mais, porque nós temos esse grande tesouro em vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas a glória seja de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Assim na presença do Senhor, com os teus olhos fechados, maravilhoso Deus, queremos te agradecer por essa grande realidade, meu Pai, por este fato que é a tua palavra. Embora o inimigo queira nos desacreditar, queira nos fazer sentir o último dos últimos, mas a tua palavra diz que somos vasos de barro, mas temos um grande tesouro dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Perdoa-nos quando nos achamos desqualificados, quando nos vemos temerosos, com medo, sem iniciativa, porque estamos bloqueados pela nossa mente, pelos nossos conceitos, que são humanos, que são falhos, que são voltados para a imagem daquele que no princípio era carnal, aquela natureza que veio lá do Éden, que nos bloqueia a todo instante, mas que o teu povo nesta noite possa viver esta grande realidade, a natureza que vem de ti, meu Pai, que vence o pecado, que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Como
Graças a Deus, glória a Deus, assim na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Atenta para o que a palavra de Deus diz nesta noite. Glória a Deus. Amém. A riqueza de Deus está dentro de você. Glória a Jesus. Vasos de barro, Glória a Jesus. porém entesourados, enriquecidos pelas riquezas de Deus dentro do nosso coração. Somos templo do Espírito Santo. O Senhor habita dentro de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Dentro dessa realidade, use a tua fé e viva as grandezas do reino de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor meu Deus, quero te agradecer, porque embora eu seja um vaso de barro, a tua riqueza, as tuas bênçãos vivem dentro de mim, porque eu sou o templo do teu Espírito, morada do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-me a ver isso. Ajuda-me a viver essa grandeza, meu Pai. A explorar tudo que eu posso e a desfrutar de todas estas riquezas. No nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Glória a Deus. Maravilhoso, Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo isso é verdade, está na palavra. Deus te deu. Mas muita gente não vive. Não vive porque não toma posse disso, né? Não vive porque não se apropria dessa bênção, né? Nós precisamos estar todo dia orando a Deus: Senhor, como que eu faço para explorar isso, viver isso, porque é uma realidade, né? Tudo que nós precisamos está aqui, e às vezes a gente fica buscando fora, não é verdade? Se concentra na palavra, busca de Deus, e Ele tem grandes bênçãos para a tua vida, no nome de Jesus. O que você está mais precisando? O que você está mais desejando? O Senhor tem preparado para você. Basta se tornar real na tua vida. Já é real no mundo espiritual. Falta se realizar no mundo material, né? Isso acontece pela fé. Isso acontece pela oração, né? Clamando a Deus e tornando real na nossa vida, no nome de Jesus. Erga as tuas mãos para o alto, receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos. Guarda cada um de nós, ó Pai. Livra-nos de todo mal, de todo perigo. Que esta seja uma semana vitoriosa na vida do teu povo, meu Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja com toda a tua igreja. E todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso Deus. Aleluia, glórias ao Deus eterno, santo, santo, santo é o Senhor. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi muito bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Uma boa semana, Deus te abençoe. Sintam-se abraçados pela igreja, em nome de Jesus.